Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Estamos sendo retransmitidos agora pela TV Café com Leite, pela TV Verde Vale, pela TV Cariri e também pelas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. De todas as formas eu chego aí na sua residência, eu me delicio daquele gostoso cafezinho e lhe mantenho sempre bem informado. E hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou conversar com um jornalista, radialista, um profissional da comunicação. Eu vou conversar com Tasso Araújo. Que alegria, rapaz, recebê-lo aqui. Hoje eu vou aprender um pouco. Sou seu fã, lhe assisto sempre, tá, na rádio. E fiquei muito feliz quando você disse que vinha aqui tomar um café comigo. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço, né? Parabéns, né, pelo trabalho aí, pela comunicação, né? Comunicação é muito importante, né? É tão bom, né? E café é bom, né? Café é bom. Faz tempo que eu estou querendo tomar um cafezinho. E um café e um bom papo. E um bom papo também. A coisa vai longe, né? Bom papo também. Ô Tasso, você hoje está no rádio, né? E está também com um jornal escrito, né? Isso. Leia mais. Leia sempre Brasil. Leia sempre Brasil. Leia mais e sempre, tudo pertinho, né? É porque eu tive a ideia, Leite, é assim, eu sou apaixonado por leitura. Eu digo para os meus filhos e para os meus amigos, para a minha família, que eu escapei porque eu li. Né? Eu escapei porque eu li, né? Eu leio até hoje muito. É tão bom, né? É ótimo. E eu ainda sou, eu viajo, eu né? sou antigo porque eu gosto de pegar no papel. Eu também. Eu já li alguns livros em celular, netbook, no computador, mas não é a mesma coisa, não. É não. Né? Para mim, ler livros é o físico, né? Se apalpar, folheando, ver, tocar, né? Folheando, voltando lá na página e tal. Eu ainda, por exemplo, fico triste com o jornal, né? Porque o jornal acabou. Pois é. Aquele jornal, por exemplo, anos 90, eu era jovem, e a gente se juntava no bairro lá em casa, no bairro que eu morava, tinha um cafezinho, né? Aí todo domingo, aí eu comprava o jornal O Povo, um amigo meu comprava o Diário, o outro comprava o Estado, outro trazia a Folha, aí a gente ficava na mesa, né, cada um lendo um pedaço do jornal, tomando café, conversando sobre política, as fofocas do bairro, mas acabou, fazia né? notícia, né? A comunicação mudou, né? Eu fui assinante da Folha, quando chegava aqui era 3, 4 dias depois, pelo correio. Né? Ou eu assinei Placar, né? A Veja, que é que não... Todo mundo tinha que ter a assinatura da Veja, né? Na época dos 90, aí foi avançando esse processo de rede social e você vive, a gente vive hoje, né? Mesmo o rádio ele também tem que estar na internet, ele tem que estar no YouTube, a TV, né? Tem que estar conectado. Rede social hoje é fundamental. Agora, tirou aquela coisa saudosa do jornal, da revista, né? Outro dia gravei. Mas o livro resiste, né? Resiste. O livro resiste, porque o livro é outra história. Mas as revistas e jornais, não. Outro dia eu gravei com o Renato Casimiro sobre os jornais do Cariri, né? Ele faz um projeto, né? Um estudo, né? Ele coleciona. Eu tive um jornal também escrito, o Econômico. Econômico, que circulou bastante. Eu tinha guardado e passei para ele lá, para o acervo dele lá. Né? Mas Tasso, me diz uma coisa, hoje você está só no rádio com esse seu jornal? Eu já trabalhei em grandes veículos, né? Como o Jornal O Povo. Você é daqui do Cariri? Não, sou não. Não? Se eu contar a minha história com o Juazeiro é engraçada, com o Cariri, né? Pois é, veio para cá. Vim para cá. Você veio beber água. Eu vim para cá, sim. Eu trabalhava numa agência de publicidade como consultor. Eu fazia consultoria para as campanhas eleitorais. E a agência que eu trabalhava foi contratada para fazer uma campanha no Crato, no ano 2000, né?
Eu vim e aqui fiquei, né? Certo. Tenho 3 filhos aqui. Carlos Eduardo, Davi e Sara, que é a mais nova. Bom, só que eu tenho uma história anterior que é do afetiva. Certo. Que foi assim, meu pai morreu jovem, meu pai morreu com 35 anos. Mas antes dele morrer, 2, 3 anos antes, ele veio aqui em Juazeiro. E voltou extremamente feliz que tinha encontrado um lugar para viver. Voltou, falou isso para minha mãe. Minha mãe não queria vir morar aqui. Que a gente De onde era que vocês moravam? Fortaleza. Fortaleza. Ele de Fortaleza. Aliás, ele é aqui de Cajazeiras. Mas desde pequeno morava lá. Conheceu ela jovem, eles tinham 18 anos. E convenceu minha mãe a vir morar aqui, que ele era comerciante, que ele ia montar um comércio. Eu imagino ele na Rua São Paulo. Quando eu vi a Rua São Paulo, me lembrei do meu pai. Só que ele morreu jovem. E ficou lá no quarto dos meus pais a mala, aquelas malas que eram uma grande, uma menorzinha, cheia de roupa que ele já tinha comprado para a gente vir embora para cá, né? E depois que eu me mudei para cá, me casei e tudo, aí minha mãe também veio morar aqui e faleceu em dezembro, aqui em Juazeiro. Agora, ano passado? Ano passado, né? E eu tô agora, nós enterramos, sepultamos aqui, né? E eu vou trazer ano que vem, que esse ano não dá mais, ano que vem eu quero trazer os restos mortais do meu pai para deixar do lado dela, porque ele era louco, ele gostava de Juazeiro do Norte, né? E tem essa história, né? E tem a história do fato de eu ter vindo, e tem ainda uma coisa engraçada, viu, Leite? Porque não era para eu ter vindo para o Crato. Porque quando eu estava trabalhando nessa agência, essa agência foi contratada para fazer várias campanhas. E como eu tinha, na visão do dono da empresa, mais experiência, ele disse assim, escolha uma cidade para você fazer a sua consultoria. Eu disse, quais tem? Quais são? Ele disse, tem Trairi e tem Crato. Eu disse, deixa eu ir para Trairi, porque é praia. E como eu nasci e me criei na beira da praia, eu não jamais imaginei que eu iria morar numa cidade como Crato ou Juazeiro, né? Que eu gostava, aliás, sou louco por praia, né? Uma das minhas paixões é o mar. Eu escrevo muito sobre o mar, né? Aí eu aceitei ir para o Trairi e escolhi errado, que é uma cidade bem menos importante do ponto de vista econômico do que o Crajubá, por exemplo, né? Mas mesmo assim, tudo bem. Só que deu um problema e ele disse, não, você não vai para Trairi. Trairi eu boto outra pessoa, eu estou com problema maior, então você me ajuda no Crato, vai lá, depois você vai para a praia depois da eleição, né? E aí que eu nem voltei para a praia, né? Só voltei depois. E vou de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando, né? Foi beber água do Cariri? Olha aí, o Cratinho de Açúcar, que é uma cidade... Aí hoje tu mora lá no Crato? Não, moro aqui no Juazeiro. Eu me mudei para cá quando eu fui para Progresso. Né? Doutor Antônio Benedito me convidou para fazer o meu dia antes do João Hilário. Sim. Né? O João Hilário ficou no meu lugar. Aí ele me convidou e eu ficava distante, né, também. Assim, todo dia... Vim trânsito de 11 horas. Eu disse, não, aí fiquei. E depois que eu saí da Progresso, eu fui para Iracema, passei pela TV Verde Vale, né? Me lembro. Aliás, já fiz 3 programas na TV, né? Fiz um com o Madison Wagner, que eu acho que era Contraponto o nome. Fiz um apresentando o trabalho, o programa com o Dr. Santana, que o Dr. Santana é radialista, nosso colega de rádio. Sim. Né? Fez o curso, inclusive, quando tinha um programa na TV, né? E fiz há uns anos atrás, acho que foi 2019, eu fiz um muito rápido, e que era um programa também de entrevista, né? E depois passei... E agora eu estou na 100. Na 100 eu estou temporariamente no horário da manhã, mas o meu horário mesmo é o meu dia, junto com o meu amigo Madison Wagner, né? Que a gente faz o Jornal da 100, debatendo os temas do dia. E eu tenho observado que tu gosta de política, né? Gosto. Eu me defino como um repórter político. Um jornalista político, né? Certo. Que analisa a política, que escreve. Isso é muito bom. É o que eu sei fazer, né? Tu estudou lá em Fortaleza? Sim, estudei. E eu estudei num colégio bom também, né? Eu estudei no Colégio São João. Sim. É um colégio, graças ao meu tio Murilo. Meu tio Murilo, ele me pagou meus estudos, porque meu pai não podia, né? Certo. E nem minha mãe.
E meu pai ia botar na escola pública. Aí ele era funcionário do BEC. Meu tio, ele disse, não, deixa eu pagar. Deixa aqui. Eu até, quando adulto, perguntei, tio, por que o senhor resolveu pagar meu colégio? Ele disse, porque eu passava pela casa de meu pai, teu avô, né? E tinha uma rede. Ele disse, eu via tu na rede de mãe lendo. Ele disse, esse menino aí gosta de estudar. Gosta de estudar. Aí eu... Olha aí, pequenos detalhes, né? Pequeno detalhe da vida da gente, né? Aí quando tu veio para o Crato fazer essa campanha, aí tu gostou ou tu teve que ficar? Não, assim, eu me apaixonei, né? Pela minha ex-esposa hoje, a Luciana. Olha aí, tá vendo? Que é a mãe dos... Foi a água e teve uma outra água, não foi? Um love, né? É um lovezinho. É né? a Luciana, que é assistente social e historiadora, mora no Crato, trabalha na assistência social do Crato. E é a mãe de 2 filhos meus, do Dudu, que faz engenharia, e do Davi, que é estudante de Não tem nada a ver com comunicação, não. É assistente não, social, né? Não, olha, os meus filhos, engraçado, eu torço o Ceará. Sou apaixonado pelo Ceará. Não me fale mal do Ceará. Apesar de não estar bem, né? Está na Série B, o Fortaleza aí tem de ser campeão brasileiro. Mas eu nunca, assim, nem profissão, nem time de futebol, eu acho que isso aí é muito da pessoa, né? Sim. Por exemplo, minha mãe, diz, ela uma vez eu ia saindo, um domingo, para trabalhar. E o Davi, na época, eu estava um rapaz, né? Eu tinha uns 10 anos, 8 anos. Pai, bora brincar. Eu disse, meu filho, eu não posso. Sua avó e minha mãe parada, né? Sua avó aqui me deu conselho para eu fazer medicina. Aí eu fui fazer jornalismo, rádio. Aí, estou tendo que trabalhar de domingo. Se eu tivesse feito medicina, na hora dessa eu estava livre, ganhando, trabalhando 3 PSF, ganhando 40 mil, 30 mil. Eu disse isso brincando, né? E fui embora. Quando eu volto lá de noite, já da cobertura que eu tinha fazer, eu nem lembro o que era. Aí eu paro o carro, aí buzina, aí ela vem, né? Minha mãe estava morando com a gente na época. Aí mandou baixar o vidro. Eu baixei o vidro, ela olhou assim, você não tem juízo, não? Eu disse, o que foi, mãe? O que foi? Você dizer aquela besteira pro Davi, pro seu filho? Que besteira dizer a ele que não fez medicina, que me desobedeceu. E quem foi que disse que eu queria que você fosse médico? A senhora dizia, vai estudar e fazer medicina. Abestado, eu dizia, era para tu estudar, não era para tu ser médico, não, que tu ia morrer, porque quando tu vê sangue, tu desmaia. Não, muito certo, não. Ela disse, você não entendeu o meu conselho, eu mandei você estudar, você não estudou? Não, pronto. Mãe, muito né? engraçado, né? Mas eu achava mesmo. Essas histórias, não, né? até aquele dia eu tinha certeza que ela era chateada comigo, porque eu não tinha feito medicina, né? Eu fui para a imprensa, fui para o rádio, para o jornal, né? Publicidade, para tudo isso que a gente faz, né? E ela não, pelo contrário, ela admirava o meu trabalho, ela gostava, ela assistia, criticava, né? Uma criticazinha da mãe e do pai não terminou, não. Não, ela fez uma que eu nunca esqueci. Posso contar? Pode. Foi assim, eu estava na Progresso e naquele auge do Sérgio Moro para prender o Lula, aquela coisa. Certo. E ela só votava no Lula. Certo. Desde 89. Minha mãe não era petista, não era. Minha mãe era uma evangélica, pentecostal, praticante. Morreu, pagava o dízimo dela, ia para a igreja. Minha mãe só tinha uma alegria, ir para a igreja. Um passeio. Ou então, quando ela gostava de comer peixe, aí levasse ela para comer um peixe. Né? Então, minha mãe é uma pessoa muito reservada. Certo. Aí, foi um belo dia, eu fui e disse, eu acho que esse Lula roubou mesmo. Aí eu cheguei em casa, fui visitar ela, né? Tu disse ou ela que disse? Eu disse, no meio do debate, que os meus programas, eles são como aqui. Ah, tu disse no debate. No debate. Rádio, ela ouviu. Acho que estava eu, Ronaldo Campos e Alexandre Sobreira. Era o Jornal do Meio-Dia lá da Progresso. Eu acho que esse Lula deve ter roubado mesmo, porque é uma confusão dessa. Aí eu chego na casa dela. Oi, mãe, meu filho, vem cá, sente aqui. Você já tem as provas contra o Lula, mande deixar lá pro Sérgio Moro. Eu não esqueci isso. E ela dizia mesmo, né? Ou então uma vez que ela olhou para mim, e eu conversando com um amigo meu, e trocando informação. Rapaz, isso aqui, essa história. Ela disse, meu filho, eu pensei que você tinha estudado para ser jornalista, você faz muita fofoca.
Faz um programazinho de Você fofoca. fala muito dos outros, é porque ele diz, mas mãe, falar dos outros no jornalismo é a matéria-prima. Por exemplo, você está falando de um político, né? É fofoca. É fofoca. Tem muito bastidor, né? É, exato. E as grandes reportagens saíram de fofocas. Lógico que não é, a gente não usa essa expressão, Sim, sim. falando de uma forma muito... E que de fato é uma fofoca. por exemplo, né? o Não grande... se intitula. o grande escândalo de Watergate. O Watergate lá dos Estados Unidos derrubou o Nixon e promoveu aqueles 2 jornalistas, ganharam o Pulitzer, né, para reportagem. O que foi? Um cara foi traído pelo Nixon, ele ligou para o jornalista e entregou as provas, fez uma fofoca. Tudo é gerado de uma fofoca. Tem né? uma fofoca no meio da confusão. Tassi, me deixa pedir a produção para preparar um cafezinho aqui para nós dois. Tassi, agora vamos beber uma água mineral São Geraldo, né? Por favor. E um cafezinho, você aceita? Quem lê muito gosta de café, porque tem que ler, né? E de noite, né? E à noite, né, por favor. À noite é bom um cafezinho. Olha aí. Primeiro que eu faço quando eu acordo todo dia 5 horas da manhã, né? Bom cafezinho, né? Eu vou entrar às 7 na rádio, né? Bom, pois eu faço logo o velho cafezinho. Pronto. E para quem está nos acompanhando nesse momento, tomando um café, assistindo um café com leite, não tem melhor. Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instante para conhecer um pouco mais da história do comunicador, do jornalista, do radialista Tasso de Araújo. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estava conversando aqui nos bastidores com o nosso convidado, o Tasso Araújo, dizendo para ele que telespectador é da TV, ouvinte é do rádio, lá do jornal, da Rádio 100, onde ele apresenta hoje um jornal, onde ele debate. Olha, pela manhã não vá trabalhar sem escutar o Tasso. Quer saber da política? Aí eu vou lá. Para as fofocas da política, liga na Rádio 100. Isso. Você vai aprender muito. Tasso, rapaz, eu queria conversar com você, mas eu me lembrei de um fato muito importante que eu não posso deixar de falar também. Eu quero saber se você concorda. Rapaz, é dia 28. Aí as pessoas, eu passo na rua, as pessoas perguntam, dia 28 de setembro, o que é que tem eleito? É eleição? Eu digo, não, eleições são em outubro, né? Você que é expert em política, então é em outubro. Gente, dia 28 de setembro é outro fato, é a campanha de doação de sangue do Instituto Café com Leite. Eu peço de forma muito especial que você se agende, que você faça a sua doação. Rua Delmiro Gouveia, 163 é o lugar indicado. O Hemócio se muda para cá, toda a equipe do programa Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, nós estaremos aqui de braços abertos para te receber, tá bom? Tem uma mesa farta de frutas para você se deliciar e você faz a sua doação, passa pelo crivo lá dos profissionais. Queremos somente 120 bolsas. Você faz. Aí você traz seu irmão, seu tio, seu namorado, seu vizinho, seu amigo, tá? Faz aquilo que eu te combinei antes, ó, igual o ano passado. É sábado, de 7 da manhã às 13, você não pode vir. Seu namorado não pode vir, aí você vem, não atenda a ligação dele. Tem coisa pior? Tem não, tá? Olha, o namorado liga para a namorada num sábado e ela não atende. No domingo ela atende e diz assim, olha, eu não lhe atendi ontem porque eu estava fazendo a doação de sangue e você não compareceu, então não quis conversa com você. Aí ele vai pensar, né? Então, gente, agende-se aí dia 28 de setembro, é a nossa campanha de doação, queremos 120 bolsas. Se você não vier, nós só vamos coletar 119, tá? É importante que você venha. E outro detalhe importante, não queira, não precise, não tenha necessidade de fazer uso desse sangue, tá? Eu não quero o seu sangue. Se Deus quiser e Ele me permitir, eu não vou precisar do seu sangue, mas eu quero que você venha doar. O Hemócio estará aqui esperando por você e eu também. Não é, Tasso? Espero que ninguém precise, né? Dois sem precisar, né? Parabéns, viu? Porque eu sempre divulgo o Hemócio, porque eu acho um trabalho fantástico. Demais, né? demais. Acho
sensacional. E tem um detalhe, né? Que se o Hemócio faz essa campanha, porque o Hemócio sabe, nós estamos já em agosto, dezembro está aí, aumenta a necessidade, né? Chega carnaval, as datas assim, gente, acontece mais acidentes. Sim. Né? E isso aí requer bolsas de sangue. E os hospitais precisam que o Hemócio. Então, assim, parabéns. Quer ver a importância precisa, né? Fundamental. Eu dou o maior valor. Matéria do Hemócio, você mesmo, né? É comigo mesmo, viu? Parabéns aí o pessoal do Hemócio, né? Pois olha, coletamos 91 bolsas na nossa última campanha e 37 cadastros de medula óssea. Eu vou vir aqui no dia 28. Rapaz, muito obrigado. Vou trazer uma turma para a gente que maravilha, tomar um café depois. Pronto, né? Será muito bem-vindo. É aqui mesmo, viu? Nesse espaço aqui. Pronto. Nós estaremos aqui. Vai ser uma campanha bem interessante. Todo ano a gente faz isso. Já está tudo certo. Importante. Já tive hoje lá no Hemócio para ver pequenos detalhes lá, mas a doutora Edvânia estava no Iguatu, mas Edvânia, liguei para ela. É a minha informante lá dentro do Hemócio. É uma pessoa maravilhosa, ela vai vir aqui no programa para a gente conversar um pouco e convidar o povo, né? Mas, Tássio, me diga uma coisa, uma curiosidade que não me deixa aqui, não posso deixar de lhe perguntar. Por quê? Sua mãe disse que você fosse estudar para fazer medicina e você decidiu escolher a comunicação. Por quê? Teu pai não tinha nada a ver com comunicação. Não, meu pai, ele era um pequeno comerciante, né? Que fez até a 6ª série. Minha mãe fez até a 6ª série. Minha mãe... deve ser ginásio na época. Ginasial. Minha mãe também fez ginasial. Ela dizia. Sexto ginasial. Exato. E eles, assim, ele é uma pessoa simples, né? Ele faleceu jovem. Ele teve uma doença muito rápida e faleceu em poucos dias. Ficou nós 4. E minha mãe, jovem também, com 30 ia fazer 35. E eu acho que o jornalismo tem a ver com a leitura. Porque eu comecei no rádio e eu não queria falar. Eu sempre achei minha voz feia. Né? Eu até digo hoje, eu tenho uma voz de taquara rachada, né? Não tenho um vozeirão. Eu não vou dizer que eu não sei o que é uma taquara. A voz do, sei lá, do Delton Sá, né? É um logo que eu tô danado, né? Voz muita do gente boa. Moisés Olim. Moisés. Né? Tu tem vozeirão, né? O cara abre a boca, é uma beleza. Chama atenção. Eu não, né? Tem que estudar, né? Aí um amigo meu chamado Carlos Alberto de Oliveira, o famoso Carlos Alberto de Ocrim, que fez um programa muito famoso em Fortaleza, ele era operador do programa com o Colombo Sá, um radialista fantástico, eu conheci lá nos anos 90. E o Carlos Alberto tinha um vozeirão. Olhou para mim, chegou um dia na redação e eu estava escrevendo. E ele pediu para ler o que eu estava lendo. O que eu estava trabalhando na rádio. Eu estava datilografando. Eu sei, mas já trabalhava na rádio. Na rádio, certo. Né? Aí ele disse, Tassilo, deixa eu ler esse teu... O que é que tu está vendo? Não, eu estou lendo, fazendo um comentário aqui sobre político. Aí ele disse, pô, deixa eu ler. Leu, olhou para mim, olhou assim, tu escreveu isso aqui? Na sua frente, estava terminando. Ele disse, rapaz, você vai ser um grande analista político. Vamos fazer um programa? Eu disse, de jeito nenhum, Casalberto. A minha voz, homem. Ele disse, não, mas rádio não é voz, meu. Esse negócio do voz de ouro do rádio é anos 60. Nós estamos aqui na era que você tem que ter cabeça, conteúdo, e você tem. Bora fazer. Aí comecei a fazer com ele um programa de meia hora, de 18h30 às 19h, na Rádio Pitaguari, em Maracanaú, que é do Roberto Pessoa, que é o prefeito lá hoje, foi meu primeiro patrão, né? E pronto, aí de lá para cá. Aí fui para cidades, trabalhei com o Colombo, fui repórter, participava dos programas do Colombo Sá. Mas tu escutava alguém dizer assim, não, eu queria, esse cara eu acho legal, aquele locutor A, B ou C. Tu tinha alguma noção, não? Bom, primeiro que eu gosto muito de rádio. Então, quando eu era jovem, eu queria ser narrador esportivo. Só que a voz não ajudou. Não ajudava. A voz não ajudou e tal, né? Mas posso ser um comentarista, né? Então eu gostava muito da equipe do Paulino Rocha. Eu era louco pelo Paulino Rocha. Paulino Rocha é um pequeno, né, jovem. Ele foi até deputado, né, do MDB. O Paulino Rocha era
democrata, né? Estava contra a ditadura. Paulino Rocha é um grande comentário esportivo, né? Tem até no YouTube, você entrar, se você botar o Paulino Rocha, tem a voz dele abrindo a primeira transmissão da Verdinha no Castelão, né? Aí o Paulino Rocha era ícone, né? Itamar Monteiro, era um repórter que ia todo com a camisa do Ceará, ficava na beira do gramado. E você era ouvinte deles. E eu era ouvinte de tudo de rádio. Agora, tem um que eu conheci, trabalhei no mesmo grupo que ele, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas sempre sou fã dele até hoje, Nonato Albuquerque. Eu acho o Nonato Albuquerque fantástico. Um ícone. Que mistura exatamente essa boa qualidade. Nonato é intelectual, né? Acho que até que ele está aposentado, Nonato. Não, tá não. Tá não, né? Tá não. Não, bom, nunca mais... pode estar, mas continua trabalhando. Eu já vi ele fazendo uns programas, teve a pandemia, né? Muita gente deu uma parada, né? Aí... Parece que ele tá... Não é o que faz o barra, o Nonato? Ele tá fazendo barra. O barra ainda, né? Pois é, o Nonato... Porque antes era barra pesada, agora é só barra. O barra. Ele tá apresentando. O Nonato, ele é um excelente jornalista. Olha, eu lembro que na Copa de 94 ele cobriu para o Jornal O Povo. Então, assim, eu sempre acompanhei. Gostava muito da Placar. Eu sempre gostei muito de futebol. Cheguei a trabalhar com a equipe esportiva na Araripe, né, com a turma da Araripe. Mas eu me identifico mais com o jornalismo, a notícia, né? O dia a dia. Porque pode incluir futebol, pode incluir político, pode incluir uma notícia como essa do Emos. Mas no rádio você sempre fez jornal? Sempre jornal, né? Fiz alguns programas de música, mas não é minha... Não era a tua Apesar praia. De gostar... Apesar de gostar de praia, não era sua praia. Não era minha praia, né? Eu gosto de música, do mau valor, gosto muito de MPB, né? Rock, a minha geração, né? Anos 70 ali, ouvindo Pink Floyd. Mas o meu negócio é jornalismo mesmo, puro, né? É tanto que eu tenho um site, o Leia Sempre Brasil, né? Pedi para o pessoal acessar, né? E agora nós estamos tentando fazer uma coisa barra pesada, que é um jornal diário. Aí é uma... Não é impresso, mas é o mesmo trabalho, gente. Ele tem 12 páginas, sai todo dia e a gente... Agora tem que ter tempo, né? Todo dia, 12 12 páginas. Aí minha mulher perguntou se tinha notícia. Tem sobrando notícia para fazer jornal. Dá para fazer um jornal de 30 páginas. Mas é caro, porque jornal, ele requer, além do... Ele requer primeiro texto, né? Muito texto. Mas requer também muita arte. Alguém te ajuda nesse jornal? Tem que ter uma turminha, né? Eu tenho uma turminha, eu tenho os universitários. Só chamar os universitários. Eu tenho uma turma boa, eu tenho o Felipe Ribeiro, que é um diagramador jovem, né? Que ele é craque, o Felipe, né? Aí tem o meu menino que ajuda, e tem outras pessoas também. Aí de segunda a sexta tem o Leia Sempre. De segunda a segunda. De segunda a segunda. Tem o jornal Leia Sempre online, que você pode receber em PDF, pode ler direto lá no site e nas nossas redes sociais do Leia Sempre Brasil, né? Twitter, Facebook e Instagram. Né? Muito bem. E o acesso ao site. Política, cultura, muita cultura, até espiritualidade, a gente tem uma coluna. Espiritualidade, que é importante, né? Enfim, é um jornal bem... Ele fala do Cariri, mas fala também de temas gerais, né? E é um jornal, a gente tenta fazer um jornal mais opinativo. Eu acho que o jornalismo... Eu gosto mais do jornalismo opinativo, que é o que eu faço de manhã, né? O que eu gosto de fazer. Que não é que a gente criou, mas que a gente achou que era o mais adequado. Eu acho que, por exemplo, quando eu faço o Bom Dia Cariri, porque eu estou temporário, né? Sim. Conta do nosso colega, o Roberto Crispim, ele está fazendo um trabalho, pediu licença e o pessoal, a direção da rádio me convidou para eu assumir nesse período, né? E ao meu dia eu fico lá com o Márcio, o Márcio, a Joyce Kelly, Francisco Gonçalves, que é das antigas. Eu sempre escuto também o Márcio. O Márcio, então, meu dia, inclusive, hoje mesmo eu fiz. A gente fez o meu dia batendo papo lá sobre vários assuntos. E é bom porque desenvolve, né? O assunto flui, né? Um assunto Dois puxa o debatendo, outro, né?
Diferente, só quando você está sozinho na bancada, fica bem complicado. Né? Eu não estou criticando, acho que depende muito de quem, né? Eu acho que para o rádio é mais interessante esse diálogo do que o jornal todinho assim. Compartimento. Na TV, eu acho, né? Não, inclusive. Mas assisto outros formatos também. O Tássio, inclusive na TV Café com Leite, nós temos um programa que o nome é Agora. Né? Ele passa, depois do nosso jornal, 14 horas, 15 horas, não é, Lani? 14 horas, 14h30, 13 horas, né? Começa 1 da tarde, vai até, parece que às 15 horas. É um debate político, é originário lá de Teresina, né? Que é a nossa geradora lá. Mas eles debatem política nacional. É uma bancada, um apresentador e mais 4 debatedores. E é no estilo do seu, só que o seu é rádio, né? Nossa é na TV. Inclusive, nós temos a TV Café com Leite, nós temos, me parece, que 45 minutos para fazer um Agora Cariri. Ou Agora Regional, ou Agora tal. Mas nós ainda não montamos essa bancada, nós não fizemos ainda esse jornal, mas, digamos assim, para fazer saiu dele, que o dele é nacional, né? Ele debate temas nacionais. Em seguida a gente entraria com o Agora Regional. Agora Cariri e tal. E tem tema, viu, para debater. Eu sei, dava para a gente fazer isso aí, mas aí são projetos para a TV Café com Leite, aí a direção organizar isso aí, sabe? Mas eu acho super interessante, flui, porque um debate, um chama o outro, e assim a coisa vai formatando, né? E dando a opinião, porque é o seguinte, não é a sua opinião, é a minha, a sua, e a de A, de B e de C. E isso se forma uma única para o telespectador, para o ouvinte, né? E é bom também deixar claro assim, que a gente lá, por exemplo, se você passa para a gente a sua opinião, a gente registra, né? Sim, então importante. É sempre interativo, o ouvinte também participa, né? Estou conversando aqui com o comunicador, radialista, jornalista Tássio Araújo. Tássio, vamos beber mais água? Bora. Por favor. E mais um cafezinho, é claro, né? Por favor, Tássio. Gente, conhecer um pouco da história das pessoas, dos profissionais, é sempre muito bom, né? Conhecer um comunicador, conhecer a história da origem, de como ele começou e quais são as suas conquistas e seus desafios, melhor ainda. Quer saber mais sobre a história do nosso convidado, Tássio Araújo? É simples, você fica ligado, se delicia de um cafezinho, porque nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Você que hoje está conhecendo um pouco da história desse comunicador, sempre temos assim o orgulho, a honra de convidar alguns comunicadores aqui da nossa região para que você possa conhecer, né? O Tássio já esteve de fato na TV Verde Vale apresentando alguns programas, eu inclusive já assisti. À época com o Dr. Santana, um programa de debate político na época, né? Os outros dois eu não acompanhei, não tive a oportunidade de assistir. Mas o Tássio hoje é dedicado, né, a esse jornal dele e também à rádio, né? Aos debates políticos na rádio. Então, você ouvir a opinião, ouvir a notícia é sempre muito bom. Agora, aqui você escuta e você conhece. Né? E hoje eu trouxe o Tássio, né, para você conhecer, não apenas ouvi-lo, e se você o admira como comentarista político, como profissional da comunicação, agora você está vendo quem é. Olha aí o compromisso, né, do Café com Leite, mostrar para você quem está lá no rádio, viu, Tássio? Porque geralmente tem o rádio tem gera essa expectativa, né? Quem é, né? E aqui eu mostro, esse aqui, já convidei vários. Se você tiver algum colega que eu não tenha convidado, me dê os nomes que eu saio convidando de um por um aqui, eu trago todos aqui.
Uhum. É bom contar a história. É bom Contar a demais. história, né? Aliás, o radialista ele é também um contador de histórias. Sim, sim. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ser. Uhum. Não tem aqueles contadores de história que chega e conta história para mim, nada. Conta a história do Moby Dick, né? Sim. Conta a história do Saci Pererê, conta uma história de, né, uma aventura. Eu gostaria de saber, né? Apesar da minha mulher dizer que eu sou um contador de histórias. Você é um contador de história, porque tu conta história o tempo inteiro. Mas o radialista ele é um pouco contador de história. Sim, né? sim. Nesse sentido. E contar um política é também contar a nossa história. Sim, e história, eu diria assim, história recente. Recente. Né? Ou e que às está vezes, em voga, às né? vezes ele está acontecendo, né? Exato, está acontecendo, está ali acontecendo. naquele momento. É. Tássio, você enxergou na política uma oportunidade, não? Ou você se enveredou porque aquilo você se apaixonou, né? Porque você gostava de futebol, né? É. Aí, de repente, enveredou para a linha política, gostou e aí hoje está ainda. É porque quando eu comecei lá atrás, 96, quando eu falei lá da rádio, minha querida Rádio Pitaguari... A gente né? não esquece, né? Esquece não. Inclusive, tem uma história que na primeira cobertura eleitoral que eu fiz foi exatamente nesse ano de 1996. E nesse ano de 1996, no dia da eleição, a gente cobrindo, eu lembro que esse meu amigo que me convidou para fazer o programa com ele, o Carlos Alberto, deu a triste notícia do falecimento do Bezerrão. O Bezerrão, gente, para quem é de aqui do interior não, mas aqui de Juazeiro, ele já faz um tempo que ele faleceu. O Bezerrão, acho que era nos anos 80, ele estoura, ele era tipo um disc jockey, né? um locutor de rádio da Verdinha. Eu acho até que ele foi político. O Bezerrão era muito popular, né? E eu tive a oportunidade de, no fim da vida dele, conviver com ele toda a tarde que ele fazia eu acho que era o forró do Bezerrão, não sei o que do Bezerrão. Eu lembro Bezerrão assim. muito famoso, né? Eu lembro. Lá em Fortaleza. E ele faleceu exatamente nessa primeira cobertura que eu fiz em 1996, na eleição municipal, né? Eleição municipal. Eleição para prefeito, como essa que nós estamos vendo agora em 2024, prefeito, vereador, vice-prefeito. E eu lembro muito bem, né? Então, assim, por conta disso, eu fiquei, né? Foi ficando, né? E quando eu chego aqui em 2000, que eu resolvo não ir embora, não voltar para Fortaleza, o que é que acontece? O Luiz Paulo, que é o dono da Rádio 100, na época Araripe, me convida para fazer um programa. E me dá um programa de notícia. Eu lembro que eu sentei com ele a primeira vez, né? 2000, né? 24 anos atrás. Ele disse assim, você pode escolher qualquer horário, menos tal, né? Que era o Tribuna do Povo, o meu dia. Ele pode me dar um programa de manhã para eu falar de notícia. Aí eu botava notícia, música, entrevista. Até que quando saiu alguém do meu dia, ele disse, não, agora é a sua chance. Agora é a sua chance. Aí fiquei, né? Trabalhei muito tempo na Araripe, saí, fui para Progresso. E agora voltei, porque a senha é a Araripe, né? A senha é a Araripe, a senha né? é a antiga Araripe, né? Eu lembro, tinha um radialista lá, Robledo Pontes. Voltei para o meu local de origem aqui no Cariri, né? Que é uma casa que eu gosto, que todo mundo é amigo, sem exagero, né? Mas é bom. Deixa eu lhe fazer faço uma crítica aqui agora no quesito profissional de rádio. Nós temos bons profissionais de rádio aqui. Ave Maria, muitos bons. Esporte nós temos muita gente boa. Pena a gente não ter futebol para as equipes e até para o Romeirão hoje, né? O Icasa naquele momento lá, Série B e Série C, né? O Icasa, o Crato Milhoral, o Guarani, né? E bem no Campeonato Cearense. Que pena, né? Sim. Porque, veja bem, nós temos condições, porque nós temos um setor privado muito pujante, ou seja, gente que tem grana, e uma iniciativa pública que podia ajudar para ter times razoáveis e competitivos. O Icasa, gente, ele é a terceira maior torcida do Ceará. O Icasa só perde o Ceará, por Fortaleza, óbvio. E o Icasa não tem menos torcida que o Ferroviário, não. Né? É mesmo? Estou dizendo. Pode conversar aí, Marco Valério. Traga Marco Valério aqui para ele falar do Icasa. Ei, Marco, o Icasa, ele vai dizer, a terceira torcida do futebol cearense. Então, bom, e pronto, aí a equipe que o Marco montou lá
naquele início dos anos 2000 na Iracema, não era uma equipe zona? Oxi, chega dava. Eu só assistia por ele. Né? Futebol tem ainda hoje. Tem, é boa, né? Por exemplo, lá no Crato tem narrador, tem Marco Silva, narrador de futebol. Fantástico. A gente tinha o Heron. A gente tinha o Heron Aquino, na educadora. Né? Tem muita gente, o rádio. E formou muita gente também, né? E Vicelmo, o que é que a gente diz de Vicelmo? Né? Já veio aqui também. Vicelmo é fantástico. E o rádio forma muita gente, né? Forma. É uma escola de aprendizado do jornalismo, né? Que às vezes eu não sei se eu estou exagerando, não vou dizer que é melhor que uma universidade, porque toda universidade é boa, né? Mas às vezes formou muita gente sem ter nível superior, que não precisa. Sim. O rádio basta você ter um nível médio, fazer o curso, né? O rádio. Né? Então, assim, mas é uma escola muito... É ao vivo. Sim, ao vivo. Tu disse no início aqui, Zé, uma coisa a gente grava e tudo, edita. Sim. E quando eu estou no ar que... Né? Já veio a palavra, não tem mais como corrigir. Né? Tem momentos do rádio que são horríveis, assim. Coisas no ar que você não pode... Pronto. Aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu. Mas me diga uma coisa, você vê oportunidades no rádio? Porque assim, eu me lembro de um passado recente, nós tínhamos aqui no Cariri, era a Rádio Setama de Barbalha, Progresso de Juazeiro, Iracema de Juazeiro, Rádio Araripe do Crato e Rádio... Educadora. Pronto, só tinha essas 5 rádios. Depois começaram a surgir outras. Não, tem talvez 3 em Barbalha hoje, né? Eu sei, mas digo um pouco antes de 2000. Certo? Aí depois começaram a surgir as outras, né? Hoje nós temos aí, se analisarmos aqui, eu acho que nós devemos ter cerca de umas 20 rádios aqui. Né? Se brincar, nós temos umas 20 rádios aqui. Quer dizer, e todas estão ocupadas, todas estão com bons profissionais. Você ainda enxerga oportunidades no Cariri? Enxergo. E vou dizer uma coisa aqui que eu estou observando. Eu assessoro entidades, né? Sindicato, instituições, e tem uns projetos de web rádio aqui que são fantásticos. Né? Web rádio, quer dizer, aquela que você só escuta no aplicativo. Você pega seu celularzinho... Tem demais, web rádio e... Não, e quando você abre hoje o E-Rádios, o aplicativo, né? Antes era Educadora, Araripe, hoje é Educadora, 100, Princesa, Tempo, Vale, não sei o quê. Hoje não, hoje é uns 50. Agora tem rádio de educação musical, músicas legais, né? Tem rádio que tem alguns programas educativos, cultural, cinema, música, literatura. E se eu lhe disser que tem rádio que toca música de cabaré? Você já viu? Tem a rádio FM Cabaré. Sério? Pega o aplicativo e vai lá. Eu comecei a rir. Só forró, só jovem guarda. Aí você pode tocar e deixar, né? Tem gosto para tudo. Né? Mas tem alguns projetos que são legais. Inclusive, fazendo esse trabalho aqui de entrevista, de jornalismo e de entretenimento, né? Falar de literatura, falar de música, falar dos autores do Cariri, da música do Nordeste. Tem uma muito legal que é a Rádio Cafundó, que é um projeto social lá do Crato, lá eu acho que é no Mutirão. Fantástico. Aí tem programas nordestinados ali, que é da minha amiga Luciana Bessa, que é da UFCA. A Luciana faz um trabalho fantástico. O que é que elas fazem? Toda semana destrincha um livro. É muito legal isso aí. Né? E o rádio deveria investir mais nisso. Sim, né? Olha, vamos fazer um programa para falar de filme. Não tem olha, tem canais no YouTube, gente, que tem 1 milhão de seguidores só a pessoa falando de filme. É verdade. E série, e plataformas de streaming, que é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, eu também tenho uma TV, né? A TV de Araque, assim. É um canal TV no YouTube, web, né? TV
no YouTube, que agora a gente está numa fase de transição. Eu queria muito, porque se Leia Sempre Brasil, o nome. Uma vez me perguntaram, disse, não, Leia Sempre Brasil, porque eu queria fazer um canal no YouTube para falar de literatura, que eu gosto muito. Eu leio as obras do Jorge Amado, eu gosto do Monteiro Lobato, apesar de muitas reticências por conta da história dele, mas eu gosto, né? Eu gosto do Gabriel Garcia Marques, né? Eu gosto da obra do Eduardo Galeano. Que está se acabando, né? Aí o que era a minha ideia no meu canal? Contar o livro. Por exemplo, eu gosto Debater, contar história, contar né? história, pronto. Contar O Moby Dick, eu falei Sim. Moby Dick aqui, Foi. porque é uma história fantástica. Quando eu era jovem, foi um dos livros que eu li primeiro, e eu ficava, pô, uma baleia. E depois, essa semana, eu li uma reportagem que a história do Herman Melville, o autor americano, que é um best-seller, né? O Moby Dick é um best-seller da literatura americana de todos os tempos, é baseado em história real. Que realmente um cachalote gigante afundou um navio. Tem, inclusive, transcrições do acidente, houve E isso foi não é uma debatido, tragédia, né? E não é debatido, não é discutido, Isso não é ensinado. Isso é coisa legal, entendeu? Aí a minha ideia era isso. Mas a gente fala de política, mas eu quero fazer uma transição. Eu quero que no futuro o Leia Sempre Brasil, no YouTube, pelo menos, ele seja voltado para cultura, música, literatura. Lógico que a gente vai falar dos temas atuais, política, direito. Eu gosto muito, eu sou um defensor dos direitos humanos, eu acho que é importante falar da história dos direitos humanos, explicar para a juventude que teve uma guerra mundial que quase destrói o planeta, que tem ódio no mundo que a gente tem que combater. Como é que você combate o ódio? Com cultura, com alegria, com amor, com literatura, né? E com conhecimento. Então, eu acho que o rádio ele tem a obrigação hoje, tem mesmo, de ser um canal de conhecimento. Né? Não ser só entretenimento. E, acima de tudo, com brilhantes profissionais. Isso, e temos, porque se você vê essa geração de radialistas, a turma toda é graduada. Pode não ser jornalista. Chegando cada vez mais, mas é advogado, gente do jornalismo, gente que vem de outras áreas. Você, na sua área. Enfim, né? São comunicadores que têm nível. Eu sou radialista. E você é radialista, eu também. Não, eu sou radialista, né? Não. Eu gosto de ser chamado, eu me apresento como radialista. Por quê? Porque é a profissão que eu amo. Eu gosto de ser rádio, eu gosto de rádio. Que bom. Né? Tem amigos meus que dizem, rapaz, tu tem um comportamento assim. Mas quando tu chega no rádio, tu parece que baixa o santo. E é outra pessoa. Rapaz, é porque eu gosto de rádio, né? Às vezes a gente nem precisa fazer, mas a gente gosta de fazer, né? E fazer bem feito é o que o nosso convidado faz com muita maestria, com muita competência. É rádio, isso eu digo porque sou ouvinte também dos seus programas. Quer aprender, quer fazer, faça bem feito, faça com amor. Foi o que ele acabou de dizer. E assim fazendo, com certeza, você vai encontrar o resultado que você tanto espera. E olha só o espelho de hoje. Olha só a referência de hoje. Tasso Araújo. Tasso, nosso programa está chegando ao final, rapaz, e eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, tá bom? Tranquilo. E você, fique ligado, é só o tempo daquele gostoso cafezinho, voltaremos em instantes. Rapidinho, me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo e já estou de volta agora para agradecer aqui ao meu amigo Tasso. Tasso, muito bom, gostei, foi muito legal. E você se reportando a essas histórias que você ao final se manifestou, quando você falou em alguns autores, inclusive a história do Moby Dick, já nos deixa aberto espaço para uma intimação para que você volte em breve para falar de um desses temas, olha aí, conta a história, né? Vou lhe ligar, viu? Convite, olha,
Bom, eu até... Não, é só no próximo programa. No próximo programa. Eu quero lhe né? agradecer, Não Vitácio. dá. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Eu Foi que muito massa a agradeço, nossa mas conversa. é legal falar sobre isso aí que você propõe. Literatura é a alma do negócio, conhecimento, né? Obrigado, viu? Nós estaremos e aqui. Parabéns, eu queria aproveitar, gente, parabenizar o Leite por esse trabalho belíssimo de comunicação, viu, Leite? Muito obrigado, meu amigo. Fantástico mesmo e parabéns. Muito obrigado. Estamos à disposição Espero sempre. novamente você aqui em breve, tá bom? Estaremos. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu vou apresentar o time que faz com que nós possamos chegar até você, contando essas histórias maravilhosas. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, o nosso compromisso é sempre mantê-lo bem informado aqui nos nossos programas regionais. E aos domingos, na TV Meio, canal 16.1 aqui na região do Cariri, através da TV Café com Leite, você assiste a edição nacional do programa Café com Leite às 23 horas, todos os domingos. Anote. Beijo a todos, fiquem